Então agora nós estaremos entrando nas cartas pastorais. Cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais, irmãos? As epístolas pastorais. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de irmos e mergulhar aqui. O que vocês acham quando nós temos essa terminologia chamando cartas pastorais? Vamos fazer aqui um debate. O que vocês acham dessa definição? O cuidado que Paulo tem, né, por Timóteo, por Tito, dá para ver claramente nas cartas que ele expressa um cuidado todo especial por esses dois discípulos muito amados que ele tem. Então ele expressa um cuidado todo especial para os discípulos, mas isso é importante, sim. Mas e por que convencionou-se de chamar cartas pastorais? São instruções, né? São novos na caminhada espiritual e Paulo, experiente como é, deu instruções para que eles pudessem, nessa sua caminhada de fé, perseverar. Joia. Então vamos lá. Eu quero fazer um debate aqui. Então, essas cartas serviam para instruções de Timóteo e de Tito, para que eles pudessem se pontuar e para que eles pudessem ajudar também aqueles novos ministros que fossem se despontando, não só como pastores, como diáconos, né? Mas aí eu torno a perguntar. Essa convenção de chamar cartas pastorais também não deu, na maioria da igreja, a ideia que são cartas dirigidas apenas a pastores? Sim, também acho. Acho que o título Cartas Pastorais e Cartas Gerais aí dá essa ideia mesmo de especificação, entendeu? A toda a liderança de todas as igrejas que tem a liderança dos pastores. Ou seja, parece que e os demais? É isso que eu quero chegar. Própria para pastores. É isso que eu quero chegar. É consenso para muitos irmãos que essas são cartas dirigidas a pastores. E isso é uma falácia. Então, por exemplo, se fosse carta aos seminaristas, é só seminarista. Vocês percebam que muitas vezes, sem querer, não estou dizendo, não estou culpando, não estou querendo falar que o Gundry errou, porque ele fez várias divisões. Ele falou as principais cartas de Paulo, as cartas da prisão, ele foi fazendo as cartas pastorais. Não está errado como terminologia, tá, irmãos? Não está errado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, como seminaristas, e quero também destacar, é que as cartas pastorais se convencionou, e na minha experiência de 30 anos no ministério, eu noto que a igreja e os pastores, sem perceber, e aqui fica uma dica, né? Deixam essas cartas exclusivamente como um tema aos pastores. Única e exclusivamente aos pastores e, no máximo, aqueles candidatos ao diaconato. E mesmo assim, quando é diácono, só lê o que interessa sobre o diaconato. E eu digo, não é. São cartas dirigidas a duas pessoas. Em outras palavras, o Espírito Santo estava usando Paulo para que Paulo escrevesse a dois ministros. Mas aí onde entra a tese que eu quero defender aqui nessa abertura. Eram cartas dirigidas a dois ministros especiais, mas eram para ser lidas para toda a igreja, o tempo todo. Da mesma forma que o Evangelho de Mateus é para toda a igreja, e o Evangelho de Mateus não é só para judeu. Da mesma forma que o Evangelho de Marcos é para toda a igreja, e não são apenas para os romanos. Assim como o Evangelho de Lucas é para toda a igreja e não é somente para o povo grego. E assim como a carta o Evangelho de João é chamado universal, mas é para todos o tempo todo.
A carta aos Romanos não é só para os romanos, é para toda a igreja em todo o continente. As 7 cartas do Apocalipse não eram só para elas. Elas foram destinadas num primeiro momento para elas, mas as 7 cartas do Apocalipse são para nós, é para toda a igreja. A carta de Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses e a carta de Laodiceia, que nós não temos, era para ser trocada entre todos. Em outras palavras, as cartas pastorais são cartas para a igreja, não apenas aos pastores. Guardem isso, irmãos, porque vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente lê essa carta, é a carta que o Espírito Santo deu a Paulo, para que Paulo desse a Timóteo, e Timóteo compartilhasse com todos nós o tempo todo. Não é algo exclusivo de Timóteo. É algo exclusivo para a igreja. No entanto, há uma temática, que é aqueles que lideram a igreja. Conteúdo, né? As dificuldades, né? Que haverão de ser separados da seguinte forma, terão diversas dificuldades e terão que passar por esse crivo. Agora, ainda dentro desse prisma, dentro dessa ideia, olha que interessante, olha só que interessante. Eu estou fazendo esses questionamentos porque eu quero fazer vocês pensarem. Porque, de fato, irmãos, muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente começa a trabalhar sobre uma separação entre o laico e os clérigos. Quem são os laicos? É o povo. E quem são os clérigos? São os sacerdotes. E no Novo Testamento não há essa diferença. No Novo Testamento, todos são sacerdotes. Dentro desse sacerdócio universal do corpo de Cristo, por isso que nós, seminaristas, pastores, evangelistas, mestres, profetas e igreja, representamos o corpo de Cristo na terra. No entanto, esse corpo de Cristo que está na terra, ele é tão estruturado e organizado que Deus pega pecadores como eu, por exemplo, e como outros, como os pastores de vocês, e separa para sermos pastores. Mas todos somos sacerdotes. Todos somos nação santa, na nova aliança. Então essa carta, na realidade, é o seguinte, é a carta para o meu povo, é a carta para a minha igreja, é a carta para o meu rebanho, para que o meu rebanho saiba quem são os ministros, como deve agir e viver os ministros, deveres e direitos dos ministros, que são os pastores e que são os diáconos, e como é o rebanho. E esse rebanho, ele também aqui não é um rebanho laico, no sentido de que é problema do pastor e dos diáconos. Não, não. Nós fazemos parte desse colegiado. Nós ratificamos a vida deles, nós endossamos eles e nós concordamos que eles sejam realmente assim, caminhem dessa forma para conduzirem a nossa alma, porque afinal de contas, como eu disse há pouco nas aulas anteriores, eles são os médicos da nossa alma. E nós não queremos qualquer um cuidando da nossa alma. Em outras palavras, essa carta deve ser lida da seguinte forma: ministros são modelos para o rebanho. Ministros são os líderes daqueles que irão liderar, que são os liderados. Ministros conduzem esses obreiros e esse rebanho, porque tudo começa com os líderes e com os pastores e com os ministros. Mas esse rebanho não é um rebanho laico, é um rebanho de ovelha preciosa, que vai estar em harmonia e em submissão a esses líderes para fazer uma obra exemplar, como igreja de Jesus na terra, como corpo de Jesus na terra, como sacerdócio real na terra. E aqui, irmãos, muda tudo, muda tudo. Então, a carta pastoral não é uma carta aos pastores, é uma carta a igrejas, para que as igrejas cuidem dos seus pastores, amem os seus pastores e zelem pelos seus pastores. E os pastores se posicionem varonilmente como o texto ensina. E aqui, para eu concluir essa abordagem e essas perguntas, e fiz de propósito isso, irmãos, porque um dos métodos mais lindos que um grande filósofo do passado usava era a maiêutica. É perguntando. É método socrático, né? Você vai perguntando e a pessoa tenta responder, e nessas perguntas e respostas, a nossa interação do conhecimento
aflora, né? E então, irmãos, quero concluir com as palavras do nosso querido e saudoso pastor, professor, mestre, o seu Shed. Ele estava dando aula em Perdizes e ele leu o texto de Paulo, que falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E um dos alunos levantou a mão e falou: mas, pastor Shed, Paulo aqui não está exagerando, não? Dizendo para nós essas palavras, para que a gente diga isso daqui para as pessoas. Paulo não exagerou? E aí o Dr. Shed disse, foi mais ou menos esse diálogo, né? O Dr. Shed disse também algo do tipo: filho, se você não está pronto para dizer isso para as pessoas que te ouvirão, então vai vender tomate na feira, vai fazer outra coisa. Porque se você não está se preparando para dizer isso para as pessoas, então você não serve para o ministério de Jesus. Meus irmãos, eu tenho o Dr. Shed como uma referência para a minha vida. É um homem de oração, é um homem de estudo, é um homem de consagração. É um homem que deixou uma marca maravilhosa no meio da igreja brasileira e do mundo, mostrando o que é verdadeiramente ser um servo de Deus. Ele era um batista tradicional, mas um crente cheio do Espírito e um pastor magnífico. Então, se nós, como ministros, não estamos de acordo de dizer essas palavras ou de viver essas palavras, façamos outra coisa. Vamos ganhar dinheiro, vamos construir empresa, mas não vamos fazer ministério na Igreja de Jesus, tá bom? E essa carta, ela é uma carta para a igreja e para ministros desse calibre, que vão dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Talvez você diga: mas pastor, e quando nós não conseguirmos ser imitadores de Cristo como deveríamos? Então sejamos leais. Sejamos leais. Digamos, irmãos, nessa área da minha vida eu ainda tenho fraquezas e eu quero superar e eu vou superar. Está diante de vocês alguém que não é perfeito, mas está diante de vocês alguém que luta que nem um cachorro bravo segurando o osso e não deixando o diabo pegar o osso da minha boca. E eu vou ficar com esse osso e não vou soltar ele de jeito nenhum. E é assim que a gente tem que ser. Tá bom, meus irmãos? Joia? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por que eu fiz todo esse questionamento aqui com vocês? Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja primitiva, eles não viam necessariamente que as cartas de Timóteo eram só cartas pastorais. Eram cartas para a igreja. Ao invés de ser uma carta dirigida a uma igreja local, foram duas cartas, ou três, né? No caso, duas delas a uma mesma pessoa, dirigida a dois servos. Pensem, irmão. Oh, meu Deus do céu. Espírito Santo devia ver esses dois irmãos, Timóteo e Tito, como pessoas magníficas. Eles deviam agradar o coração do Pai, como foi Elias, como foi Enoque no Novo Testamento. Timóteo era um discípulo de Paulo tão dedicado que o Espírito Santo deixa duas cartas para ele. Oh, meus irmãos, coisa maravilhosa. A carta de Filemon foi ali um pedido de: olha, assim como eu salvei você, você tem uma dívida comigo, perdoa o irmão aqui. É diferente. Essa carta é uma carta exclusiva a dois crentes. Oh, meus irmãos. Só que na igreja primitiva, ela não tinha essa conotação apenas pastoral. Ela servia mais aos pastores, mas ela era para a igreja ser lida. Então, irmãos, ela é uma carta que a igreja precisa ser lida. É uma carta que a igreja precisa ver. A igreja precisa... E aqui mais uma coisa, para eu concluir esse pensamento. Olha só que coisa linda. O pastor, irmão, tem que ser o modelo da igreja. Simples assim. E por ele ser o modelo da igreja, ele diga: leiam Timóteo e sigam os meus passos como eu sigo os passos que está aqui em Timóteo. Pastor, essa carta, como que a gente tem que ler? A gente tem que ler na seguinte perspectiva. É uma carta de Deus para todo crente, em especial ao pastor, e o meu pastor tem que viver assim e eu tenho que seguir os passos do meu pastor. Porque eu estou numa igreja do Deus vivo, eu tenho um líder que cuida da minha alma. Simples assim. Tá bom, meus irmãos?
na minha experiência, eu notei que muitos pastores, por exemplo, vão dar ênfase quando é questão de ordenação pastoral, entendeu? Não sei se o pastor Johnny também já notou isso na experiência dele, mas não é uma carta que a igreja estuda ela. Não é, a igreja geralmente não estuda muito essa carta. Estuda muito Atos, estuda muito Coríntios, Romanos, Efésios. Mas essa é uma carta que tem que ser estudada, porque ela é uma carta que serve como referências do líder para os seus liderados. Em outras palavras, eu diria que é uma das cartas mais pessoais do Novo Testamento. É uma carta onde é como se Deus estivesse dizendo: minha igreja, é assim que eu quero todos vocês, seguindo os passos do seu pastor. E pastor, abre os olhos, você é o primeiro da fila. Você que pega o caixão na frente. Não vacile não, pastor, porque eu te separei, te dei um dom e eu quero ver você sendo exemplo. Entendeu, pastor? É mais ou menos isso. Igreja, segue o pastor. Por isso que eu amava o pastor Enéas, quando ele dizia: quem é crente, me acompanhe para as horas de culto. Irmãos, é isso que eu digo na minha igreja com muita ênfase. Irmãos, sigam os meus passos. Só sigam os meus passos. Faço o que eu faço. Agora, se você conseguir fazer coisas melhores do que eu, ótimo, vou aprender com você. Mas siga os meus passos. Porque no dia que eu estiver seguindo os passos de vocês, eu entrego o pastorado. Não tem sentido eu ser o líder deles. Concorda? Estou seguindo os passos dos irmãos. Os irmãos estão mais dedicados, mais consagrados, mais piedosos, mas não tem sentido. Quem que tem que estar na frente? Quem tem que segurar o caixão na cabeça, ali na frente, seguindo? É o líder. A liderança, tudo começa com o líder, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para os slides. E Júlio, leia na perspectiva da ovelha, senão você vai ficar cobrando seus pastores.